Alô, amigos eletrônicos, professor Gustavo Cariello, mais uma vez com aulas de análise lógica de circuitos eletrônicos, trazendo hoje para vocês um assunto interessante que se trata da DDP. O que é uma DDP em um circuito de tensão contínua? A sigla DDP, ela significa diferença de potencial, mas isso se traduz em quê na eletrônica? Matematicamente, isso significa uma subtração. Vamos ver como isso acontece no circuito? Nós temos três pontos neste circuito. O ponto A, o ponto B e o ponto C. O ponto A é a nossa alimentação do circuito. A alimentação esta feita pela bateria de 6 volts. No ponto B, nós temos uma tensão de 4 volts, que é medida em relação ao nosso negativo, sendo esse negativo o terra, de 0 volts. Para simbolizar o terra, nós também temos esses símbolos conhecidos. E o ponto C é exatamente onde está ligado o nosso terra. Vamos estabelecer quem são os nossos componentes. São dois resistores, sendo o resistor R1 entre o ponto A e o ponto B, e temos também o resistor R2 entre o ponto B e o ponto C. Vamos entender o que é uma DDP sob o ponto de vista da análise lógica, sem necessitar de saber quais são os valores desses resistores. O termo DDP também pode ser traduzido em tensão sobre o componente, ou tensão sobre dois pontos do circuito. Vamos verificar então qual é a DDP entre o ponto A e o ponto B. Em outras palavras, qual é a tensão sobre o resistor R1. Então, nós vamos usar esse símbolo para simular o nosso multímetro, medindo a tensão contínua entre o ponto A e o ponto B. Se chega a uma tensão de 6 volts no ponto A e após o resistor existe uma tensão de 4 volts, nós temos uma DDP de 2 volts entre o ponto A e o ponto B. Podemos dizer que existe uma tensão de 2 volts sobre o resistor R1. Fazendo a medida agora da DDP entre os pontos B e C, temos que a tensão sobre R2 é uma tensão de 4 volts. Isto porque chega no ponto B uma tensão de 4 volts e após o resistor R2 temos uma tensão de 0 volts, que é exatamente a tensão estabelecida pelo nosso terra. Vamos escrever da seguinte forma. A DDP entre o ponto A e o ponto B, A menos B, é igual a 2 volts. Em R2, a DDP, que é entre o ponto B e o ponto C, será igual a 4 volts. Percebam que a DDP ela não necessariamente é medida em relação ao nosso terra referencial. R1 está sendo medido com o multímetro em paralelo com ele. R2 está sendo medido com o multímetro também em paralelo com ele. Mas, por coincidência, o negativo está exatamente ligado no terra. Vejamos o seguinte. Sabemos que a tensão de alimentação desse circuito é uma tensão de 6 volts. Mas como medi-la? Como verificar que existe essa DDP? Nós vamos fazer a medida do potencial negativo do ponto C para o potencial positivo, que é o nosso ponto A. Então, nós teremos aqui uma tensão de 6 volts. O multímetro nos mostrará isso. Esta medida de 6 volts ela pode ser representada da seguinte forma. A DDP entre o ponto A e o ponto C será 6 volts. Revisando então, nós temos que a tensão sobre o resistor R1 é exatamente a DDP entre o ponto A e o ponto B. Quando nós temos no ponto A, nós temos 6 volts.
Quanto nós temos no ponto B? Nós temos 4 volts. Então, a tensão sobre o resistor R1 é exatamente 2 volts. Qual é a tensão sobre o resistor R2? É exatamente a tensão do ponto B, de 4 volts, menos a tensão do ponto C, que é 0 volts. Isso nos dá exatamente o valor de 4 volts. Para finalizar, nós temos a medida da tensão total, a nossa tensão de alimentação, que ela se dá pela DDP entre o ponto A e o ponto C. Temos que no ponto A é uma tensão de 6 volts, menos a tensão do nosso terra, que sempre será de 0 volts. Então, teremos uma tensão de 6 volts. Então, pessoal, nós temos uma observação para levar sempre conosco. A tensão existente em qualquer ponto do circuito será medida sempre em relação à referência. O que é que isso quer dizer? Que se você tem a tensão do ponto A, a tensão do ponto B, se for um circuito maior, seja série, seja paralelo, a tensão de qualquer um dos pontos, ela sempre deve ser medida em relação à referência negativa. Nesse caso, nós temos a nossa referência sendo terra, que será sempre de 0 volts. Por outro lado, se nós quisermos medir a DDP sobre um componente, ou seja, a tensão sobre um componente, nós devemos sempre posicionar o nosso multímetro ou multiteste em paralelo com o componente, assim como está sendo mostrado pela simbologia sobre o resistor R1 e sobre o resistor R2. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, para que eu possa, mais para frente, trazer mais vídeos para vocês. Obrigado e até a próxima!